Gente, sou eu que tô pobre. Agora eu vou fazer um brownie. Eu acho que ficou bom. Para da verdade, eu realmente gostei de ter feito. Eu gostei do sabor. Deixei aqui na forminha mesmo, porque ela tem tampa. Eu definitivamente não consegui gravar muito mais do meu final de semana, porque final de semana do Dia dos Pais também tive desde sexta-feira um momento muito legal com os meus amigos. E aí, assim, foi super especial, porque consegui ter um final de semana em que eu fiz receita, passei tempo somente com os meus pais, com meu noivo e com meus amigos na sexta-feira. Foi super atípico, mas foi extremamente bom, revigorante e descansei muito dentro desse quesito. Oi, pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Milene, eu sou goiana, tenho 23 anos e estou iniciando agora nessa segunda metade do ano de 2026 uma nova jornada, fazendo alguns vídeos para o YouTube, contando um pouco sobre as minhas experiências, aprendizados, rotina. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo, vamos me acompanhar. Para começar toda essa história, com 15 anos, eu tive um desejo muito grande de fazer intercâmbio algum dia da minha vida. E uma das coisas que mais me motivou foi porque eu gostava muito de assistir vídeos aqui no YouTube a respeito de viagens, países, mochilão. Então, desde os meus 15, isso já era algo muito presente na minha cabeça, nos meus sonhos aí. Então, eu comecei a estudar inglês dentro dessa época, assim que eu iniciei no meu ensino médio. E apesar de ter o primeiro ano do ensino médio um pouco conturbado, assim, a adaptação, eu conseguia estudar ali, eu estudava integral na escola, mas eu conseguia estudar todos os sábados, até que em determinado momento, durante a pandemia, eu troquei de curso por uma oportunidade em que eu conseguiria praticar mais a conversação, que era ali o que eu realmente precisava me desenvolver, e foi um método que eu consegui me encontrar muito, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, então faria muito mais sentido pra mim aprender dessa forma, falando mesmo, sendo corrigida, enfim, dando um jeito, do que às vezes ficar em um método que fosse somente repetir. E deu muito certo pra mim. Mas por que eu tô contando a respeito do inglês antes da questão aí do intercâmbio? Porque foi bem crucial pra mim a decisão de quando eu faria isso. Eu não sou uma pessoa rica, precisaria me organizar financeiramente, mas eu tinha certeza que eu só faria intercâmbio quando eu tivesse minimamente uma noção de me virar em inglês em qualquer lugar que eu tivesse, resolver problemas, não depender de outras pessoas, conseguir realmente aproveitar a viagem. Porque eu não conseguiria fazer intercâmbio de um ano, de 6 meses, pra realmente falar, não, aqui eu vou conseguir, assim, super desenvolver. Então eu sabia que a minha experiência de intercâmbio, ela seria uma experiência de experiência. Então eu teria uma oportunidade, às vezes, de uma semana, 15 dias, um mês, no máximo, pra conseguir entender como funcionava aquela dinâmica e colocar em xeque realmente, nossa, sei falar inglês. Mas infelizmente eu não teria aquela oportunidade de falar, nossa, eu vou morar aqui, fazer uma disciplina da faculdade nesse local. Então, sabendo disso, eu me empenhei em aprender e aprimorar o meu inglês aqui ainda no Brasil. E só tomei a iniciativa de começar a pensar e organizar quando eu conseguisse realmente me virar no inglês. Eu já estava na faculdade, então eu estudei um tempo bastante aí, entre ensino médio, entrou pandemia, troquei de curso, como eu falei pra vocês, e aí eu sempre almejava também esse curso que eu falei, né, a respeito de conversação, mas eu só troquei quando eu tive noção que eu sairia de um pra passar pro outro, pra não ficar aquele intervalo sem nada. E assim deu certo. Cheguei no nível de inglês que eu achava que estaria bacana, e no meu caso foi ali o intermediário, então já dava pra me virar bem, eu gostava do meu inglês, eu tinha um bom desenvolvimento na fala. Até que comecei a pesquisar, eu achava que seria muito mais viável eu fazer esse intercâmbio na África do Sul, porque eu tinha já pesquisado e achava que faria mais sentido em relação ao valor, ao aproveitamento do local, as pessoas. Mas acabou que não deu certo, eu fui fazendo algumas cotações e para a África do Sul ficava um valor muito alto em parcelas. E assim, tive uma oportunidade de fazer com um canal do YouTube que eu gostava de acompanhar. Eles estavam fazendo um grupo, né, a escola que fazia os vídeos aqui. Eu comecei a verificar se dava certo pra mim ou não, e assim, não deu certo. Então, várias pesquisas, e eu tava tentando fazer assim, ir em grupo, e o grupo que eu conhecesse minimamente. Até que um belo dia, uma das escolas que eu fiz aula, que foi assim, um divisor de águas pra mim, que foi em Lab, eles postaram que estavam organizando uma turma de intercâmbio.
ia ser a primeira turma deles, eu tinha sido aluna, conhecia o pessoal, era uma escola online, né? Eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas eu pensei, cara, pode ser a minha oportunidade. E aí seria para Malta. Sendo esse intercâmbio, então, para Malta, que era o que a escola estava organizando, eu pensei, gente, será que a Malta da Bíblia é uma ilha próxima à Itália, super petica, mas assim, que ganhou meu coração quando eu comecei a pesquisar. E começou a dar certo para mim financeiramente. E eu me organizei, gente, para esse intercâmbio com mais de 1 ano de antecedência. Então, eu já estava fixa em um trabalho nessa época, porque eu precisava pagar. Então, já tinha alcançado essa convicção melhor no inglês, já tinha finalizado o ensino médio, estava na faculdade e eu tinha já carteira assinada no meu trabalho. Então, eu tinha uma garantia de que a médio e longo prazo eu teria aquele dinheiro ali. Então, eu consegui, sim, me comprometer com a parcela daquele intercâmbio e a próxima etapa seria juntar dinheiro para passagem e para viver nessa viagem, porque o intercâmbio em si, o pacote em si, ele garantia as minhas aulas naquele local, material, translado também e a moradia não, a estadia estudantil que eles chamam, não sei se é essa a palavra, mas está a estadia na minha cabeça. Então eu teria local para dormir, eu teria então a escola ali com certificação, as aulas, o material, esse translado que facilitaria bastante e também uma equipe que iria me auxiliar. Eles auxiliariam na questão da documentação, a ideia de quanto levar mais ou menos, então seria muito bom para mim. Então eu lembro que na época eu conseguia pagar mensalmente ali as parcelas, então não dei uma entrada muito grande, realmente parcelei ali, só que deveria estar pago 3 meses antes do intercâmbio. Então, tinha que trabalhar bastante, se organizar. E dentro dessa época, eu já trabalhava vendendo pratos e semijoias. Só que não assim como eu tenho hoje, o estúdio, mas de casa em casa, na internet. Guardei um dinheiro que iria me auxiliar para comprar passagem aérea e que também eu precisava trocar em dólar. E aí, dentro desse meio tempo, gente, eu não tinha passaporte, só tinha realmente aí o desejo, o sonho dessa viagem e fui começar a pesquisar. E foi muito bom pra mim, porque eu realmente aprendi tudo do zero. É claro que eu tive uma base pra tomar essa decisão, que foi bem decidida, como o trabalho, o inglês. Tendo esse objetivo, e eu falo, se fosse pra eu juntar esse dinheiro, gente, eu não faria intercâmbio. Porque eu quis também fazer uma viagem, não pra ostentar, mas pra conseguir comer o que aquele local estava me oferecendo, não ficar somente de mercado, comprando bolacha ali. Claro que eu também fiz isso, mas assim, eu queria também ter bons momentos e boas experiências nessa viagem, financeiramente, para que isso fosse ok. E também me incentivou muito com a minha loja, então eu consegui mesmo ter uma proporção muito legal do que a minha loja seria capaz de oferecer ao longo prazo. Então, organizei meu passaporte, o pessoal que eu fechei também o intercâmbio, porque era assim, a escola que eu já era aluna, que estava ali organizando, ela fechou uma parceria com uma agência. Então, eu tinha aí essa agência para ir auxiliando. Não gostei muito do suporte que eles deram pro final e ali durante a viagem, mas assim, tava indo dentro do esperado e também essa empresa não existe mais. Mas a pessoa que me atendeu, inclusive, ela até trocou de empresa depois e é uma pessoa que eu acompanho até hoje, porque assim, ela realmente faz a diferença como profissional. E eu disse pra ele olha, qualquer lugar que você for, ou qualquer outra vez que eu precisar fazer uma viagem dessa, eu vou atrás de você, porque você trabalhar com o sonho de alguém, o atendimento conta muito. E essa pessoa tornou tudo muito viável. O nome dele é Edson, fazem mais de 5 anos aí, né, desde o processo em que eu iniciei o pacote de viagem até a minha viagem, já passou aí um tempo, mas eu nunca me esqueci daquele atendimento. Então aí, fechando essa etapa, eu consegui organizar o inglês financeiramente, a documentação, e vamos para a próxima etapa, que seria aí já os últimos meses para essa viagem, como é que foi tudo para mim. Partindo para a etapa final de organização da viagem, tínhamos um grupo no WhatsApp com todas as pessoas que estariam indo ali da escola, e foi um momento muito bom, porque eu conheci a Amanda, que foi a minha parceira de viagem. Nunca tinha visto ela era de São Paulo, eu aqui de Goiás, mas a gente começou a conversar ali para organizar a nossa passagem. Já iniciei esse processo de intercâmbio, que eu iria com uma pessoa da minha cidade, uma amiga minha, e no final não deu certo para ela ir, faltando 4 meses, ela precisou cancelar o contrato. Eu fiquei bem apreensiva, porque eu pensei, meu Deus, será que agora não vai dar certo de eu ir?
mas já tinha feito aí muito esforço para esse momento acontecer e Deus me abençoou muito com essa nova amizade. Foi onde eu conheci a Amanda, a gente organizou nossas passagens, organizamos passeios durante essa viagem também, porque não tem nenhum voo que vá direto para Malta, então a gente teria que fazer escala em algum país da Europa. Então, já que teríamos, né, que pena, não daria para ficar só ali no aeroporto, a gente poderia muito bem aproveitar mesmo o local. E Deus foi muito bom comigo, porque além de Malta, que já seria o local que eu iria conhecer devido às aulas, devido ao meu maior tempo de estadia, eu ainda consegui conhecer tanto Paris, que foi onde a gente pousou, passarmos o final de semana lá. E assim, gente, eu posso fazer outros vídeos falando um pouquinho mais em detalhes sobre a minha experiência em si, em ambos os locais. Mas hoje eu quero trazer só mesmo uma visão mais geral, mais macro. Porque eu não estava esperando nunca na minha vida conseguir, com esse intercâmbio, conhecer esses outros locais. E Deus me presenteou com uma amiga, dentro de um plano que eu pensei que daria tudo errado. Então Deus me mostrou que daria certo num local onde eu conheceria uma pessoa que também compartilhava da mesma fé que eu, de mesmos princípios. Foi como se a gente se conhecesse há anos. Ficamos muito confortáveis uma com a outra, então assim, a gente conseguiu comprar as passagens, conseguimos então organizar uma boa estadia e passeios em Paris. Então assim, foi mais uma conquista que Deus me presenteou. Eu amei a escola. Não gostei tanto da minha estadia, mas assim, como a minha parceira de quarto já era essa minha colega Amanda, e a gente conheceu uma outra que também era brasileira, então a gente não tinha problema nenhum ali no nosso quarto. Mas assim, sobre as aulas eu gostei muito. Eu lembro que era a teacher Simone, ela era uma nativa ali de Malta. Eu achei que as aulas, o ensino, a turma, e uma coisa, muitas pessoas ali da Europa e asiáticos vão pra Malta pra estudar inglês, ou até mesmo pra tentar, às vezes, tanto viagens ou tentar algum passaporte mesmo definitivo para a Europa. Então tem muitos imigrantes até da América do Sul mesmo. Então assim, foi um processo muito legal estar em uma escola em que se tinha tantas pessoas diferentes e um único ponto: a gente precisa aprender inglês para conseguir se comunicar. Então dentro da minha sala de aula tinham espanhóis que faziam ali um intercâmbio semanal, era uma escola que mandava alguns alunos. Tinha também algumas meninas que eram japonesas, e tinham também colombianos que, assim, nossos primos, né? Então eu me sentia muito confortável com eles também, brasileiros, austríacos, teve um pessoal também da Áustria que foi pra lá durante uma semana, uma galera, então tinha um pessoal que estava na minha turma, e essa turma toda era aí de 10 pessoas somente, era uma turma bem pequenininha, e assim, foi uma experiência muito bacana que eu tive em relação a Malta, em relação às aulas. As nossas aulas eram todos os dias de segunda a sexta, na parte da manhã. Minhas aulas acho que começavam às 9, iam até durante meio-dia. Tinha um intervalinho ali de 15 minutos, mais ou menos, que a gente tomava um cafezinho perto da escola. Outro ponto é que Malta tem um entardecer, pelo menos na época que eu fui, que era em maio, bem tarde. Tinha uma parte da minha galera ali do Brasil, que esse pessoal do intercâmbio, né? Queria passear, conhecer ali os lugares. Então, uma parte da gente tinha aula de manhã, mas a gente conseguia se unir ali no final do dia, passear, se divertir, e assim, o pôr do sol seria somente às 10 da noite. E eu não estranhei em relação a conseguir dormir, em conseguir comer, talvez. A minha alimentação, eu só conseguia fazer 2 refeições no dia, porque eu não tinha muita fome de manhã, então eu já almoçava e meio que era um almoço-lanche, e depois somente à noite. Mas em relação a Malta, foi incrível. E aí eu tive essa oportunidade também, durante esses 2 finais de semana que eu falei. O primeiro final de semana da viagem em Paris, que foi assim, um pouco mais tenso, porque foi meu primeiro momento em si fora do país. Eu fiquei bem apreensiva por tudo que a gente escuta, né, de Paris. Consegui conhecer a Disney. Tivemos aí nossa primeira semana de aula. Então assim, foi super corrido, porque um final de semana em Paris e já correr pra Malta, ter aí uma semana de aula. E aí lá a gente aproveitou bastante, conhecemos, assim, não tudo, porque também, apesar de ser pequenininho, né, tem muitas coisas, mas a gente conheceu o que dava mesmo durante a semana de Malta. Passamos o outro final de semana na Itália, e aí foi realmente um luxo que eu e a Amanda a gente conseguiu. Quando a gente já está ali dentro da Europa, as passagens são mais em conta. Então a gente conseguiu ir pra Itália, a gente foi pra Roma, e assim, foi o ponto mais alto, eu acho, da minha viagem, porque eu me apaixonei pela Itália. Gostei muito das pessoas, gostei muito da gastronomia. E sabe aquele lugar que você anda de a pé e você sente como se você tivesse fazendo a melhor coisa do mundo? Eu me sentia assim andando ali. Então eu olhava para as casas, para as igrejas,
pros locais ali, pro Coliseu, era muito mágico. Então ficamos mais esse final de semana também em Roma, voltamos pra Malta e ali já tivemos mais uma semana e voltamos para Paris, que no caso faríamos já a nossa volta pro Brasil. Foi incrível a minha experiência geral sobre o intercâmbio. Após essa viagem eu consegui também oportunidades de trabalho que foram muito boas, são boas para mim até hoje. Então assim, foi muito bacana essa experiência de conhecer um outro país, outros países, conseguir ver que o inglês que eu realmente me esforcei por anos, ele conseguia me servir ali. E assim, as amizades que eu tive foram fantásticas, tanto com pessoas de fora, que acaba que a gente não consegue manter tanto contato mais, mas pessoas daqui mesmo. Então assim, em todo aspecto eu não tenho nada a reclamar desse intercâmbio. Graças a Deus, assim, foi algo que eu consegui mesmo realizar e foi por Deus em tudo, em todos os mínimos detalhes, em imprevistos, como dessa amiga que iria e não foi, e eu acabei não indo sozinha, consegui ter uma outra amiga, em conseguir a organização mesmo financeira, em Deus nos proteger naquele momento. Então assim, um sonho completamente realizado. É isso então, espero que vocês tenham gostado de como foi um pouquinho aí da minha experiência com essa viagem e acompanhado também um pouquinho do final de semana. E um beijo e até o próximo vídeo.